Tentar formar hábitos é uma completa perda de tempo. Aquela ideia de que depois de 21, 66 ou 254 dias fazendo a mesma coisa, aquela coisa vai se tornar automática ao ponto de você fazer sem esforço. Ou pior, ainda começar a gostar daquela coisa, cara, é tudo mentira. Pelo menos para aquilo que você quer que seja verdade. Porque assim, para coisas simples, como escovar os dentes, acordar mais cedo, tomar água, isso até que funciona. Mas para aquilo que você realmente quer, como estudar, treinar, trabalhar melhor, trabalhar mais, ler, cara, isso não existe. Isso porque existe uma diferença gritante entre esses dois tipos de atividades, que é a complexidade. Cara, porque tem que ser muito maluco realmente para não conseguir enxergar a diferença entre essas duas coisas. Então, de um lado você tem, eu quero acordar mais cedo, eu quero escovar mais os dentes, eu quero tomar mais água. E do outro lado você tem, porra, eu quero treinar, eu quero estudar, eu quero ler mais, eu quero trabalhar mais, eu quero trabalhar melhor. E, cara, perceba a diferença de complexidade entre esses dois extremos. Então, enquanto numa, você literalmente só precisa pegar a garrafa, que provavelmente está na tua frente, e botar, botar na boca e engolir o líquido que tem dentro, na outra, como por exemplo treinar, você precisa, pô, se organizar. Primeiro começa por isso, você precisa se organizar. Depois você precisa colocar roupa, você precisa entrar no carro e dirigir 20 minutos para academia, ou você vai a pé e você vai andando também, mas gasta um tempo. Aí você tem que chegar lá. Aí sim vai começar a dificuldade. Né? Aí sim começa o trabalho mais árduo. Então até chegar lá já foi difícil, mas agora vai começar ainda mais trabalho. Você fica mais uma hora lá na academia ralando. E não tem como você não entender que essas duas coisas são bem diferentes. E esse é o ponto central de toda essa história, porque se você não entende que essas duas coisas são diferentes, você vai passar a vida inteira achando que, porra, eu não consigo consolidar o hábito de ler, de pegar o livro, sentar e ficar, cara, 20, 30 minutos sem perder a atenção, sem perder no foco do que são as letras no papel preto e branco e as letras, papel branco e as letras pretas, no caso, né? E você acha que, cara, se não consegue isso, você é um completo de um imbecil. Ou, pior, você vem e faz na base do esforço, você faz ali, cara, 60 dias direto lendo, e aí você fala, pô, agora eu posso dar uma relaxada porque agora virou hábito. Falaram pra mim que ia virar hábito. E aí, quando você menos percebe, você para de fazer. E isso por quê? Porque essa loucura de achar que só porque o negócio virou hábito, ele vira muito fácil a ponto de não gastar mais esforço nenhum para fazer. Ou então eu vou começar a gostar daquilo e vou fazer aquilo até o eterno da minha vida. Cara, isso não existe. Isso é loucura, tá? E aí eu vou te falar, se já não existem hábitos, o que existem de fato, né? Pelo menos para essas atividades mais complexas. Porque aí, beleza, você vai pegar na neurociência, elementos neurológicos, neuronais ali, todo esse ecossistema de coisas, aí beleza. O hábito, o vício, as coisas são a mesma coisa, só que olhando por perspectivas diferentes, ótimo, maravilha. Mas quando a gente está falando de atividades reais, concretas, e da dificuldade que elas entregam no dia a dia, o que acontece quando você vai executando as coisas dia após dia, então? Né? Pô, Rodrigo, esse negócio de hábito não funciona, mas por que quando eu vou botando dia após dia as coisas começam a ficar melhores? Ou como eu consigo aplicar isso na minha vida, né? Beleza. A primeira coisa que acontece é que quando você começa a realizar uma atividade de forma sequencial, você tem uma diminuição da fricção para aquela atividade. Então, toda atividade, toda coisa que você vai fazer, ela gera uma fricção na gente. Por quê? Porque, pô, pode ser que seja uma coisa diferente que a gente nunca fez, uma coisa nova. Essa coisa vai despertar para nós, muitas vezes, medo. Medo do quê? Medo do desconforto, pô. Assim, um exemplo prático, tá? Eu tô numa jornada de gravar vídeos todos os dias aqui pro YouTube. Então, como é que eu comecei com isso? Eu comecei todo dia gravando um vídeo. E, velho, o primeiro vídeo que eu fui gravar, porra, eu demorei pra cacete, eu procrastinei pra caralho pra gravar esse vídeo. Por quê? Porque é desconfortável. Lógico que é desconfortável abrir uma câmera e começar a falar. Por mais básico que seja, ainda assim é desconfortável. Porque depois tem que editar, tem que fazer um monte de coisa. Então, o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que a primeira vez foi difícil, a segunda foi um pouco mais fácil, a terceira foi um pouquinho mais fácil. Até que, cara, passou uma semana, porra, tava muito mais fácil. Por quê? Porque eu diminuí a fricção do que era aquele medo do desconforto. E que de fato era um desconforto inicial, mas antes da gente praticar aquilo, a gente acha que o desconforto é sempre maior do que realmente ele é. É a mesma coisa que ir pra academia, né? O cara vai. O primeiro dia é sempre mais difícil, né? Aliás, o primeiro nem tanto, porque o primeiro o cara tá meio empolgadão, né? Mas chega um momento que esse nível de desconforto, o nível de empolgação ali abaixa, o nível de desconforto ele começa a acontecer ali, e você acaba ficando muitas vezes com medo de repetir esse desconforto. Até que você vai fazendo, e você vai vendo que, porra, cara, só mais um dia, né? Só mais um dia. Então, primeiro, existe essa diminuição na fricção. E o segundo ponto que acontece quando você vai fazendo as coisas sequenciais é que existe um ganho de confiança. Então, o que acontece? Você, naturalmente, assim como eu, assim como todo mundo,
dar desculpas para as coisas que a gente não quer fazer. Isso é óbvio, isso é claro, não precisa ser nenhum Einstein para você entender isso aí. Se a gente não quer fazer um negócio, a gente começa a dar desculpa. Às vezes algumas desculpas vão ser lógicas e racionais, e vão ser desculpas até reais e concretas, mas algumas outras são totalmente aleatórias. O que acontece é que quanto mais você faz uma atividade, mais você ganha o quê? Um repertório para poder quebrar essas tuas desculpas lixo. Sabe aquelas desculpas bosta que você dá? Sei lá, pô, eu acordei e tô com preguiça, e aí eu não vou pra academia. Eu acordei e tá chovendo, eu acordei e tá escuro, e aí eu não vou pra academia por causa de um motivo idiota desse. Né? Ou, sei lá, eu acordei, mas eu preciso fazer um monte de coisa, que esse monte de coisa que você tem pra fazer, nada mais é do que as coisas que tem que fazer normal no dia a dia, né? Então, às vezes denota uma falta de organização, mas mesmo assim, se você deixasse pra fazer isso depois, de fato, na hora que as coisas deveriam ser feitas, as coisas sairiam do jeito que você esperou. Então, se você faria primeiro a atividade que você quer, então iria na academia e depois, o resto do dia, você faz as coisas que você faria, por exemplo, normalmente. Então, você vai ganhando repertório para quê? Para quebrar essas desculpas horrorosas. E aí você vai simplesmente se acomodando com esse desconforto. Só que, cara, o esforço continua sendo necessário. Não importa se você faz isso um dia, se você faz isso 21 dias, 66 dias, ou 254 dias, ou, cara, 1 milhão de dias, velho. O esforço continua sendo necessário. E qual que é a grande questão, cara? Imagina na prática. Imagina na prática, você tem seu trabalho aí, e teu chefe, ele fala pra você, vira e fala pra você. Você até não trabalha todos os dias, faz muito tempo. Você trabalha, faz, sei lá, vamos dizer que você tem 30 anos, você trabalha no mínimo, vamos botar ali 10 anos, 5 anos, que seja, muito mais do que 300 dias. E aí o teu chefe fala pra você amanhã, pô, fulano, você não precisa ir amanhã. Bicho, você não vai pensar duas vezes antes de não ir. Você não vai. Não é porque você faz aquela atividade por infinito estado de tempo que você vai deixar. Aquilo vai causar digamos assim, um sentimento de falta, que é o que as pessoas vendem pra você quando elas falam que quando você cria um hábito, as coisas acontecem, né? Você vai sentir falta de fazer aquilo. Véi, porra nenhuma. Você falou que não precisa, não precisa então, pô. Entendeu? Por quê? Porque essa atividade, ela demanda esforço, cara. Ela demanda esforço, assim como todas as outras que a gente quer alcançar. E esse é o grande ponto. É claro que, no meio do caminho, você pode começar a gostar da atividade. E aí o jogo muda um pouco. Então, digamos que você gosta então de trabalhar. O seu trabalho não é um saco, não é um porre. Você curte isso. Então, cara, naturalmente você vai ficar, vai ficar mais assim, putz, cara, eu queria ir lá fazer aquilo. Queria ir trabalhar amanhã. Ou, sei lá, eu queria. Digamos que amanhã eu falasse pra você, pô, falou, você não precisa ir na academia amanhã. E você não precisa ir, porque, sei lá, Deus vai abençoar você com o resultado que você quer. Amanhã, tá? Então você não precisa ir, Deus pagou o treino pra você já. Tá? Ou eu vou lá e pago esse treino pra você, se é que faz sentido isso. E aí, o que que acontece? Se você é um cara que curte academia, que gosta, você vai falar, putz, cara, que pena, cara. Putz, que pena, queria ir. Né? Talvez você até vá, mesmo sem ganhar nada. Mas por quê? Porque você gosta daquilo, você começou a gostar daquilo, às vezes, ao longo do processo. Então, como eu falei, né? Às vezes você pode começar a gostar daquilo. Do nada, você começa a gostar. Por quê? Porque ou você tá gostando da ação em si, então, o exemplo da academia, você tá indo lá, você, cara, curtiu puxar um ferro. Você curtiu puxar um ferro, você falou, caralho, eu tô ficando forte, velho. Pô, que bacana essa porra aqui. Eu puxo, eu me esforço, depois me dá uma sensação boa. Às vezes é, às vezes é pelo resultado. Às vezes você viu, cara, teu shape mudou, você ficou mais forte, você ficou mais com melhor capacidade de encarar as coisas, tá mais forte no dia a dia, tá conseguindo. Pô, tá legal, tá conseguindo carregar seus filhos, tá conseguindo levar uma sacola do mercado aí sem esforço. E aí você fica mais contente e começa a gostar daquilo. Mas o fato é que se você não gosta daquilo, aquilo sempre vai ser um esforço para você. Não importa se você faz aquilo há 355 dias. Não interessa. Tá? Da mesma forma que, se você curte aquilo, tornar ou não um hábito é indiferente, porque, cara, sei lá, se você gosta, não é porque, cara, você tornou aquilo um hábito e aquilo vai virar automático para você também. Entende as nuances disso? E não é que o contexto, o hábito não funcione, que essa palavra é uma mentira, que. Não, mas, cara, as pessoas, elas acreditam que as coisas que elas forem fazendo ao longo da vida, e elas vão fazendo por tempo suficiente, então, que seja 200 dias. 200 dias depois vira hábito, eu não preciso mais me preocupar com isso. Nada, você vai precisar se preocupar. Eu treino há anos, há muitos anos, e mesmo assim, num dia que eu não posso, ou que eu não preciso treinar, muitas vezes eu não vou querer treinar mesmo não, cara. Mesmo curtindo pra caralho a parada. Então não é que é automático, que é fácil, não é, não é. E por isso que é uma completa perda de tempo você olhar pra isso, querendo criar hábitos e construir hábitos. Na verdade, o grande processo é, cara, faça as coisas, independente de qualquer coisa que te falarem de hábito, faça, só faça aquilo. E tente encontrar naquilo alguma forma que te
cara, que te dê motivação, te dê um motivo para executar uma ação. Eu não queria usar essa cartada da motivação, né? Mas mas que te dê um motivo para você executar aquilo. Seja porque você gosta daquilo, seja porque você vê um resultado tão legal naquilo e que aquilo, fazer aquilo torna-se ter o resultado daquilo é melhor do que o esforço para fazer aquilo, entendeu? Mas no final das contas, cara, é isso. Esse é o grande ponto. E por isso que ficar nessa corridinha eterna de, aí eu vou criar novos hábitos, eu vou construir novos hábitos, eu quero agora construir o hábito da leitura. E aí você é um cara que odeia ler. E você fica ali, cara, sei lá, depois de 60 dias, que seja, você tá lendo, cara, herculeamente. Você tá se martirizando, herculeamente você tá ali lendo. E você não começou a curtir a parada até agora, você não encontrou nenhum motivo para continuar lendo também ali que te faça feliz, que você goste. E, cara, depois, simplesmente, a primeira oportunidade que você tiver de não ler, você não vai ler. Não interessa quanto disso você tá fazendo essa porra. Uma coisa do trabalho. Se você não gosta, velho, primeira oportunidade que você vai ter de não ir, você não vai, pô. Tá louco. Isso tirando o fato que todas as ações mais complexas, elas competem com todas as outras coisas que a gente tem que fazer na vida. Então, tirando esse fato, você ainda precisa organizar isso de uma forma que você tenha tempo para fazer as coisas que realmente você precisa fazer, as suas obrigações no cotidiano, e todas as coisas vão competir. No final das contas, você vai aprender melhor a lidar com o desconforto de fazer aquilo do que necessariamente aquilo vai magicamente ficar fácil. É mais sobre a casca que você ganha, a resistência que você ganha para lidar com o desconforto daquilo, que vai continuar sendo desconfortável, em algum grau relevante, tá? Não é que vai, mais ou menos, não, em algum grau relevante, porque é uma atividade complexa, não é igual escovar os dentes, ou tomar água, ou acordar mais cedo, que aí sim são coisas muito simples, aí sim, pô, eu entendo que esses elementos de hábito, de criação de hábito, de formação, vão até te ajudar. Mas agora, numa atividade complexa, meu velho, isso aí é papo pra boi dormir. Beleza, irmão? Então, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal para você não perder mais nenhum vídeo que a gente solta por aqui. Todo dia tem vídeo, inclusive. E, cara, deixa um comentário. Quero saber o que, que você acha disso aí. Já tinha ouvido essa perspectiva, essa forma de enxergar os hábitos? Porque, cara, sinceramente, eu sempre vejo as pessoas falando sobre hábitos, como se fosse algo muito bonitinho, mas na verdade, pô, ficar olhando pra isso não serve pra quase nada na vida. E, cara, se você gostou também desse vídeo, tenho certeza que você vai gostar dos outros vídeos que estão aparecendo aqui na tela. Deixe o seu like nesse vídeo, deixe o seu curtir nesse vídeo aqui, também pra eu saber que foi proveitoso pra você. Deixe seu comentário e bora pra cima, meu irmão. Até a próxima.